Louis Honslev. Prolegômenos a uma teoria da linguagem. Capítulo 13. Expressão e conteúdo. Até aqui mantivemo-nos apegados à antiga tradição segundo a qual um signo é, antes de mais nada, signo de alguma coisa. Esta é a concepção corrente, à qual nos conformamos, e é também uma concepção amplamente difundida em epistemologia e lógica. No entanto, queremos mostrar agora que, do ponto de vista linguístico, ela é insustentável. Aliás, sob este aspecto, estamos de acordo com as teorias linguísticas modernas. Segundo a teoria tradicional, o signo é a expressão de um conteúdo exterior ao próprio signo. Pelo contrário, a teoria moderna, formulada em particular por Ferdinand de Saussure e depois por Léo Weisberger, concebe o signo como um todo formado por uma expressão e um conteúdo. É o critério de adequação que deve decidir sobre a escolha entre as duas concepções. Para tanto, deixaremos por ora de falar em signos, pois ainda não os definimos. Falaremos daquilo cuja existência constatamos diretamente, a função semiótica situada entre duas grandezas, expressão e conteúdo. É partindo dessa consideração fundamental que poderemos decidir se é adequado considerar a função semiótica como função interna da grandeza que chamamos de signo, e não como algo externo a ele. Adotamos os termos expressão e conteúdo para designar os funtivos que contraem a função em questão, a função semiótica. Trata-se de uma concepção puramente operacional e formal. Nenhum outro significado é atribuído aqui aos termos expressão e conteúdo. Sempre haverá solidariedade entre uma função e a classe de seus funtivos. Não se pode conceber uma função sem os seus termos, que não passam de pontos extremos dessa relação, sendo inconcebíveis sem ela. Se uma mesma grandeza contrai, alternadamente, funções diferentes, e parece poder ser concebida como selecionada por elas, não temos um único funtivo, mas vários funtivos que se tornam objetos distintos segundo a função a partir da qual são considerados. Por outro lado, isso não impede que possamos falar na mesma grandeza quando consideramos o conjunto de funções de que ela participa e que são contraídas por suas partes. Se várias séries de funtivos contraem uma única e mesma função, a solidariedade entre a função e o conjunto desses funtivos, consequentemente, cada funtivo seleciona a função. Também a solidariedade entre a função semiótica e seus dois funtivos, expressão e conteúdo. Não pode haver função semiótica sem a presença simultânea desses dois funtivos. Do mesmo modo que nem uma expressão com seu conteúdo nem um conteúdo com sua expressão podem existir sem a função semiótica que os une. A função semiótica é em si mesma uma solidariedade. Expressão e conteúdo são solidários, um pressupõe necessariamente o outro. Uma expressão só é expressão porque é expressão de um conteúdo, e um conteúdo só é conteúdo porque é conteúdo de uma expressão. É impossível existir, salvo isolamento artificial, conteúdo sem expressão, ou expressão sem conteúdo. Se se pensa sem falar, o pensamento não é um conteúdo linguístico, e não é funtivo de função semiótica. Se se fala sem pensar, produzindo séries de sons às quais não se possa atribuir um conteúdo, trata-se de um abracadabra e não de uma expressão linguística, logo, não é funtivo de função semiótica. Evidentemente, não se deve confundir ausência de conteúdo com ausência de sentido. O conteúdo de uma expressão pode perfeitamente ser caracterizado como desprovido de sentido sob algum ponto de vista, lógico-normativo, por exemplo, sem com isso deixar de ser um conteúdo. Se na análise do texto, deixarmos de considerar a função semiótica, não poderemos delimitar os signos, nem proceder a uma descrição exaustiva do texto, e, por conseguinte, não alcançaremos uma descrição empírica, no sentido que aqui lhe atribuímos, respeitando as funções que o estabelecem. Conferir capítulo 9. Em suma, faltaria um critério objetivo que sirva de base à análise. Para precisar a natureza da função semiótica, Saussure propôs considerar separadamente expressão e conteúdo, sem tratar, naquele momento, da função que os liga. Assim disse ele em síntese, o pensamento tomado em si é uma nebulosa, sem delimitações necessárias, não há ideias pré-estabelecidas. Do mesmo modo, a substância fônica não é um molde rígido, mas uma matéria plástica. A língua seria, então, um conjunto de subdivisões simultâneas traçadas no plano indefinido das ideias confusas e no plano igualmente indeterminado dos sons. Esta combinação produziria uma forma, não uma substância. A formulação é feliz como experiência pedagógica, mas, tomada ao pé da letra, carece de sentido.
Numa ciência que evita postulados desnecessários, nada autoriza fazer preceder a língua pela substância do conteúdo, ou pela substância da expressão. Seja em ordem temporal, seja em ordem hierárquica. Mantida a terminologia de Saussure, cumpre reconhecer, com base nos próprios dados saussurianos, que a substância depende exclusivamente da forma, não havendo razão para atribuir-lhe existência independente. Uma experiência, ao contrário, bem justificada, consiste em comparar línguas diferentes e daí extrair o que lhes é comum. Se abstrairmos o princípio de estrutura, que comporta a função semiótica e as funções que dela se deduzem, princípio comum a todas as línguas, mas realizado de modo diverso, descobrimos um fator comum definido pela função que mantém com a estrutura da língua e com aquilo que a distingue de outras línguas. A esse fator comum chamaremos sentido. Assim, em diferentes línguas, cadeias como Je veux ik, dinamarquês, I do not know, inglês, Je ne sais pas, francês, Entieda, finlandês, Nalovara, esquimó, têm, apesar das diferenças, um fator comum, o sentido. Este, assim considerado, apresenta-se provisoriamente como uma massa amorfa, uma grandeza não analisada, definida apenas por suas funções externas, isto é, pela função que contrai com cada uma das proposições citadas. É possível que esse sentido seja analisável sob pontos de vista diversos, lógico, psicológico, mas ele é efetivamente articulado de modo diferente em cada língua. Em dinamarquês, tem-se eu sei e isso não. Em inglês, eu auxiliar, não saber. Em francês, eu partícula saber, partícula. Em finlandês, não eu saber pois a negação é um verbo flexionado. Em esquimó, algo como não sabendo sou eu isso por sufixação. O mesmo sentido se forma diferentemente em cada língua. Cada língua traça fronteiras na massa morfa do pensamento, destacando valores distintos em ordens distintas, com centros de gravidade distintos. Resulta daí que no conteúdo linguístico encontramos uma forma específica, a forma do conteúdo independente do sentido, com o qual mantém relação arbitrária e que transforma em substância do conteúdo. O mesmo vale para o sistema do conteúdo. Um paradigma em uma língua e um paradigma correspondente em outra podem abranger a mesma zona de sentido, a qual, destacada das línguas, é um contínuo amorfo onde não há fronteiras senão as que a língua estabelece. Exemplo claro é o espectro das cores. Diferentes línguas recortam-no de modos diversos. Em galês, GWYRDD cobre parte do que em português é verde, glass cobre áreas que em português recaem sobre azul e cinza. LLWYD cobre cinza e parte de marrom. As fronteiras não coincidem. De modo semelhante, o número gramatical pode ser bipartido em singular e plural, ou incluir dual e mesmo paucal, variando a malha do recorte semântico. O tempo verbal também é recortado de formas diversas, ora sem distinção formal de futuro, ora com múltiplos pretéritos e assim por diante. O mesmo raciocínio aplica-se ao segundo funtivo, a expressão. Tal como conteúdo, a expressão apresenta zonas de sentido, aqui, zonas fônicas, que as línguas recortam de maneira diferente. O contínuo de pontos de articulação pode ser particionado em uvular, velar, palatal velar etc., conforme a língua. O espaço vocálico pode ter 3, 5, 7 ou mais vogais distintivas com fronteiras variáveis entre i, iau, u, arredondadas e não arredondadas, médias e altas. Cada língua impõe suas próprias fronteiras nesse contínuo de possibilidades articulatórias. Portanto, é conveniente empregar a mesma terminologia para expressão e conteúdo. Pode-se falar, sem contrassenso, em sentido da expressão. Os exemplos citados mostram que as zonas fônicas de sentido, uma vez recortadas pelas funções específicas de cada língua, convertem-se em substância da expressão, ligada à forma da expressão. No processo no texto, a coesão entre sistema e processo faz com que a formação específica do sistema de uma língua produza efeitos sobre a cadeia. Assim, o nome de uma cidade pode ter distintos formatos de expressão, BLN, Belin, BL, e em japonês BOR. O mesmo sentido de expressão assume formas diversas. Às vezes, o sentido do conteúdo coincide, às vezes, não, como em Je ne sais pas e do not know, em que o conteúdo é o mesmo, mas a expressão é diferente, ou em got, God, onde a expressão parece aparentada, mas o conteúdo diverge. Para quem domina o sistema funcional de sua língua, o sentido percebido, de conteúdo ou de expressão, tende a formar-se segundo esse sistema.
Falar com sotaque é, essencialmente, formar o sentido de expressão conforme as condições funcionais da língua materna do falante. Concluímos que as duas grandezas da função semiótica, expressão e conteúdo, comportam-se de modo homogêneo em relação a ela. Em virtude da função semiótica, e apenas por ela, existem a forma do conteúdo e a forma da expressão. E em virtude dessas formas, e apenas por elas, existem a substância do conteúdo e a substância da expressão, que surgem quando a forma se projeta sobre o sentido, tal como um fio esticado projeta suas sombras sobre uma superfície contínua. Podemos então voltar ao ponto de partida, a significação mais adequada da palavra signo. Parece justo dizer que o signo seja signo de alguma coisa, e que essa alguma coisa resida fora do signo. Por exemplo, a palavra bois, madeira, lenha, bosque, designa objetos na paisagem. Esses objetos pertencem à substância do conteúdo, por sua denominação, ligam-se a uma forma do conteúdo que os alinha com outras grandezas da mesma substância. Assim, dizer que um signo é signo de alguma coisa significa que a forma do conteúdo de um signo pode compreender tal alguma coisa como substância do conteúdo. Pelo mesmo motivo, e para tornar claro o paralelismo, poder-se-ia dizer que um signo é também signo de uma substância de expressão. A sequência de sons, ba, enquanto fato único pronunciado no aqui e agora pertence à substância da expressão, por força do signo, liga-se a uma forma da expressão, sob a qual se agrupam outras grandezas da substância da expressão, por exemplo, outras pronúncias do mesmo signo, por outros locutores ou em outras ocasiões. Por mais paradoxal que pareça, o signo é, ao mesmo tempo, signo de uma substância do conteúdo e de uma substância da expressão. Não há razão para decidir que seja apenas de uma delas. O signo é uma grandeza de duas faces, uma cabeça de Jano com perspectiva em dois sentidos, para fora na direção da substância da expressão, e para dentro, na direção da substância do conteúdo. Toda terminologia é arbitrária. Nada impediria usar signo para designar mais particularmente a forma da expressão. Contudo, parece mais adequado empregar signo para a unidade constituída pela forma do conteúdo e pela forma da expressão, estabelecida pela solidariedade que denominamos função semiótica. Se signo for usado apenas para a expressão, a terminologia, ainda que protegida por definições formais, corre o risco de favorecer o engano, muito difundido, segundo o qual a língua seria apenas uma nomenclatura, um estoque de etiquetas para objetos pré-existentes. A distinção entre expressão e conteúdo, e sua interação na função semiótica, é fundamental na estrutura da linguagem. Todo signo, todo sistema de signos, toda língua, abriga em si uma forma da expressão e uma forma do conteúdo. Por isso, a análise do texto deve conduzir, desde o primeiro estágio, a uma divisão nessas duas grandezas. Para ser exaustiva, a análise deve ser conduzida de modo que em cada estágio, a divisão se faça em partes o mais extensas possível, portanto, em menor número possível, quer no interior da cadeia como um todo, quer no interior de qualquer de suas seções. Se um texto compreende frases e proposições, o número de proposições costuma ser maior do que o de frases. Logo, não devemos começar dividindo o texto em proposições, mas em frases, passando depois a divisão em proposições. Mantido esse princípio, descobriremos que no primeiro estágio, um texto é sempre divisível em duas partes, a linha da expressão e a linha do conteúdo. Pela função semiótica, elas são solidárias. Divide-se, então, a linha da expressão e a linha do conteúdo, tomadas separadamente, mas levando necessariamente em conta sua interação no interior dos signos. Do mesmo modo, a primeira articulação do sistema da língua levará à fixação de seus dois paradigmas mais amplos, a face da expressão e a face do conteúdo. Para designar com o mesmo termo, de um lado, a linha e a face da expressão, e de outro, a linha e a face do conteúdo, escolhemos, respectivamente, plano da expressão e plano do conteúdo. No decorrer da análise, este procedimento traz clareza e simplicidade, iluminando, como nunca, o mecanismo da língua. A partir desse ponto de vista, torna-se fácil organizar os domínios secundários da linguística segundo um esquema judicioso, superando a subdivisão tradicional, fonética, morfologia, sintaxe, lexicografia, semântica, frequentemente insatisfatória e sobreposta.
Além disso, a análise mostra que o plano da expressão e o plano do conteúdo podem ser descritos, exaustiva e não contraditoriamente, como construídos de modo análogo, a ponto de se prever, em ambos, categorias definidas de maneira idêntica. Isto confirma, mais uma vez, a correção da concepção segundo a qual expressão e conteúdo são grandezas da mesma ordem, equivalentes sob todos os aspectos. Os próprios termos plano da expressão e plano do conteúdo, e de modo geral, expressão e conteúdo, foram escolhidos conforme o uso corrente e são arbitrários. Pela definição funcional, não há como sustentar que seja legítimo chamar uma dessas grandezas de expressão, e a outra de conteúdo, e não o contrário. Elas só se definem por oposição recíproca, como funtivos de uma mesma função que as opõe e as liga.